Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. E a pergunta que eu disse que eu ia fazer agora, né, para segurar a audiência. Doutoras, a pessoa fez o requerimento, mas ela não preencheu os requisitos. Ela vai responder a alguma consequência legal? Ela vai ser processada? Como que fica essa questão? Não existe, assim, nenhuma consequência para quem requer um benefício e não tem direito. Até porque a maioria dos trabalhadores, dos segurados, das pessoas não tem conhecimento específico sobre isso. E às vezes elas realmente acham que ela tem o direito. E às vezes até tem. E o INSS vem e nega um benefício que era de direito. Acontece muito. Então não existe consequência. A consequência é que ela não vai ter o benefício concedido, vai ser negado, e ela vai ter que esperar até preencher esses requisitos. Ou pode buscar um profissional para ver se realmente tem o direito ou não, porque às vezes tem, o INSS nega e a pessoa acredita. É só para complementar também, outra coisa que a gente estava conversando. A reforma da Previdência foi em novembro de 2019, né? Sim. Mas antes disso acontecer, o povo já estava desesperado, entrando com pedido de aposentadoria, com medo do que ia por vir, do que tinha por vir ainda, entendeu? Então, assim, já imaginou se todo mundo tivesse uma consequência para essas pessoas? Elas ficaram com medo, não tinha consciência do que fazer. Não tinha uma informação, qualificada para de fato entender o que ia acontecer. E aí muitas pessoas estavam entrando. Sem nem, por exemplo, era 60, eu tô com 59, eu já vou entrar para não perder o meu direito, porque eu vou fazer 60, eu quero aposentar com 60. Então a pessoa já estava, vamos dizer assim, antes do tempo, ela sabia que não tinha o tempo, mas estava com medo da reforma e estava entrando com o pedido. Entendeu? Então, assim, é comum, às vezes a pessoa não tem informação. Sim. E assim, ela não pode também ser penalizada pela falta de informação. Ela entrou para ver se conseguia, né? Só que a única coisa que vai acontecer é ser negado. Hoje em dia, muita gente, muitas pessoas vão no escritório, doutora, eu tô com 35 anos já de contribuição, tô com 60 anos, no caso homem, às vezes mulher, quero me aposentar porque eu já preenchi os requisitos. Só que às vezes acabou de fazer 35, ou às vezes era 30, 29, não tinha um período, não estava na regra de transição. E a pessoa fica naquela decepção, porque não vai conseguir aposentar antes dos 65 se homem, nem antes dos 62 se mulher, por conta que a reforma mudou, não tem mais só o tempo de contribuição, né? E aí tem muita gente que acaba dando entrada, que não procura advogado e tenta sozinho, só que hoje, infelizmente, não consegue. Então, como é que vai penalizar? Aí não tem penalização, mas nega, né? É uma falha do próprio sistema, né? Ele não dá uma informação clara, objetiva, coesa, sim. E aí as pessoas, justamente por falta de informação, e como a própria lei diz, ninguém pode ser punido por não saber o que de fato acontece, o que de fato é o seu direito ou o seu dever, né? E às vezes senhor, né? Tem essas pessoas que têm o período de contribuição, estavam uma regra de transição, dão entrada sozinha, tem o benefício negado, também não procura profissional, e às vezes o direito está garantido, ela só não foi em busca de um jurídico que consiga resolver para ela. E às vezes o INSS nega, porque é comum, às vezes, diante da complexidade, acabar negando. A pessoa não vai em busca de um profissional e acaba perdendo aí um direito de receber uma aposentadoria muito melhor. Seria complementar, doutora? Não, é isso mesmo que ela falou. Então, assim, é importante procurar uma pessoa, né? Quando você não tem conhecimento certinho sobre o assunto, é bom procurar um profissional especializado para poder te orientar melhor, né? E inclusive já até mesmo, isso já vai entrar na nossa última pergunta do programa de hoje, e constatando também um fato. Nós sabemos que hoje, infelizmente, há uma demora acentuada até mesmo no requerimento administrativo que é feito ao INSS. Né? Seja lá por uma grande quantidade, por falta de servidores, há uma série de questões. Mas, vendo mais esse problema, vendo a questão que a gente acabou de debater, da falta de clareza das informações, na opinião das senhoras, qual é a importância de fato de um cidadão, uma cidadã, procurar um advogado, uma advogada, e reitero, um advogado, uma advogada previdenciarista? Por quê? Um rápido parêntese. A gente sempre fala aqui na tecla que a advocacia ela é muito similar nesse quesito à medicina. Então, se você está com um problema de estômago, você não pode procurar um ortopedista.
Exatamente. Por mais que ele seja também um clínico, ele vai saber o superficial, mas ele não vai ter o know-how, não vai ter o conhecimento necessário para poder te dar um diagnóstico preciso. Então, se eu estou com um problema previdenciário, não adianta eu procurar um criminalista. São universos totalmente distintos, diferentes. Então, doutoras, qual é a importância, relevância de que uma pessoa pode buscar, tem que buscar, um profissional de fato da área do direito previdenciário? Só respondendo também aqui sobre a demora, né, que você falou um pouquinho. Então, assim, o INSS geralmente justifica pela falta de pessoal, né, que eles falam que tem poucos servidores trabalhando e muitos processos administrativos, entendeu? Então, assim, a justificativa deles hoje é essa, falta de pessoal, muitos processos e muitos documentos para analisar, casos complexos, né? Então, assim, sobre a importância, principalmente na aposentadoria, assim, é muito importante ter um advogado especialista com conhecimento jurídico sobre aquela área. Porque a aposentadoria é muito importante, é o momento que você vai estar na velhice, você vai precisar de um benefício e de preferência com um valor bom, né? Igual a gente falou, fazer um planejamento. Então, assim, é muito importante. Às vezes a pessoa tem hoje aqui 30 anos. Ah, para que eu vou fazer um planejamento previdenciário se eu vou me aposentar com 62? Com 30 anos é uma idade ótima para você fazer um planejamento previdenciário, para você começar a planejar seus 32 anos pela frente, até se aposentar, que é 62 anos. Entendeu? Assim, é muito importante contratar um advogado especialista na área para fazer o seu planejamento, para acompanhar o processo, porque aqui, doutor, eu falo para você, a gente já pegou caso, a pessoa entra sozinho com o processo administrativo, né? E a data de entrada de requerimento é muito importante, que você vai receber desde o dia que você entrou. Aí, supondo, a pessoa entrou sozinho e não acompanha o processo ou não entende. E muitas vezes o INSS, eles solicitam documentos. Então, ele fala assim, Tainara, você tem um prazo de 30 dias para me apresentar uma carteira de trabalho, apresentar um contra-cheque. E o que a pessoa faz? Não acompanha. Perde a data de entrada porque eles vão negar o benefício. Então, assim, às vezes a pessoa dá entrada em janeiro, aí estamos aqui em julho, ela descobriu que perdeu, foi negado o benefício, porque ela não cumpriu a exigência que eles solicitaram. Então, ela perdeu 6 meses, 7 meses. Então, assim, por isso que é importante um advogado especialista, para dar entrada no seu benefício, para acompanhar e para fazer um planejamento previdenciário, né? Porque é muito importante quando você estiver na velhice, que é o momento que você vai precisar de dinheiro, né? Não só falando que a gente precisa de remédio, mas assim, às vezes eu quero viajar. Viajar também. Mas assim, você vê, tem muitos aposentados hoje com um salário mínimo e comprando aí quase 600 de remédio. Porque não planejou, sempre contribuiu. Não, salário mínimo, não complementou também, que você pode complementar. Entendeu? Então, assim, é muito importante fazer. Não só quando estiver chegando a hora. Entendeu? Mas fazer um planejamento bem antes para te ajudar e auxiliar. Porque, igual ela falou também, viajar. Quando a gente tiver... Você imagina estar recebendo um salário mínimo? Quando você estiver na velhice? Até para viajar de ônibus é difícil hoje em dia você ganhar um salário mínimo, né? Porque as passagens estão E a lá em questão cima. nem é só essa. Às vezes a pessoa tem uma boa contribuição, né? Tem uma contribuição boa e o INSS vem e aposenta a pessoa ganhando salário mínimo. Às vezes já aconteceu muito, muito lá no escritório. A pessoa chega, doutora, aqui, eu aposentei ganhando salário mínimo, mas eu contribuí 3 mil, não sei por quanto tempo. A gente vai fazer a revisão, a pessoa na realidade tem direito de receber 2.500 de aposentadoria. A pessoa deu entrada sozinha, não foi atrás, não fez. O INSS vem e concedeu. Para a pessoa, às vezes ela não tem o conhecimento, não vai atrás, para ela aquilo ali tá bom. Só que ela tinha direito a muito mais. A gente fala assim, às vezes é a diferença de 300, 400 reais. A curto prazo pode ser pouco. Você imagina 300, 400 reais de diferença em 10 anos, também no 13º. É muita diferença. Quando nós advogados vamos dar uma entrada, a pessoa fala assim, mas você só vai fazer um processo administrativo. Quando a gente faz o processo administrativo, a gente entra no aplicativo e já faz o cálculo de quanto aquela pessoa tem para receber de aposentadoria. Então, assim, se o INSS vir com salário mínimo e a pessoa não tem, não é isso, é mais, a gente já vai direto recorrer na justiça. Ó, aqui, excelência, não é isso aqui. Ou vai recorrer também administrativamente, né? Depende do caso, cada caso é um caso. Só que a pessoa que não buscou, fez sozinha, muitas vezes ela vai ter um direito menor.
Claro que é diferente daquela pessoa que sempre contribuiu com o mínimo, nunca contribuiu mais. Essa daí, realmente, vai ser aquilo e não vai ter muito o que mudar. Mas tem muita gente que o INSS paga muito menos do que devia. Por isso que hoje, né, a gente faz aí várias vezes, corrigir as aposentadorias, faz a análise e consegue mudar o valor que a pessoa tem de aposentadoria. Porque deveria receber mais, recebe menos, porque deu entrada sozinha e não recorreu. Né? E o duro é que, às vezes, dependendo do tempo que a pessoa deu entrada, a gente só vai poder pedir os últimos 5 anos. Se ela der entrada, assim, antes de 10 anos, a gente consegue recorrer, só que só pode pedir os últimos 5. Os outros para trás fica perdido. E falando mais de um caso também que aconteceu, né, no escritório, o senhor procurou a gente para fazer uma revisão porque ele falou assim, não, tem umas pessoas aí que trabalhou junto comigo e estão recebendo hoje bem mais. Aí a gente foi até para fazer o cálculo dele, quando a gente olhou, já tinha passado 10 anos que ele conseguiu a aposentadoria. Então, passou 10 anos, não tem como mais fazer a revisão. Ele vai continuar recebendo, até o dia que ele vier a falecer, um salário mínimo. Entendeu? E assim, essas outras pessoas, ele não importou muito, não conseguiram aumentar, mas ele não foi atrás. Aí o filho dele me conhecia, me procurou, falou, os amigos dele estão recebendo mais, tudo mais. Foi olhar 10 anos. Então, assim, perdeu o direito. Porque ele não procurou uma pessoa para verificar se poderia aumentar ou não na época. Sabe? É igual a doutora Carla falou. Geralmente, eles colocam um valor a menos do que é para você receber. Nunca vai ser menos que um salário mínimo. Mas, por exemplo, era para receber 3 mil, colocou lá 2. Que às vezes tem aquele período que você trabalhou especial, que você contribuiu um pouco mais. Isso tudo aumenta. Só que, por exemplo, você foi dar entrada sozinho, você não levou os PPPs. Hoje, na lei, assim, existe muitas coisas que as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, eu sei que não é o tema, mas uma aposentadoria por invalidez. Às vezes a pessoa não consegue. Ele bateu aí. Assustou ela a chorar. Tá bom. Vamos refazer. É porque quando ele faz assim, é porque falta 2 minutos para terminar o bloco. Eu falei acabou. Cristo. Relaxa. Qual que era o que tu tava falando mesmo? Aí vai voltar só de onde estava falando, né? Aí você só termina pra gente poder fazer a consideração final. Que vocês falam rapidinho para se despedir do telespectador e ouvinte e formar o Instagram de vocês. Tá. Nem lembro o que eu tava falando. Sobre invalidez. Às vezes a pessoa ela dá entrada no benefício sozinha e não tem conhecimento assim, de muitas regras que existem que ela consegue um benefício e ela tem aquele indeferimento e não vai atrás. Ela se sente, ela fala assim, não dá, vai esperar mais. E às vezes ela tem esse direito sem ter conhecimento. Então, o advogado é essencial, de preferência um advogado previdenciário, porque a gente, né, tem conhecimento, fez pós, estudou muito para isso, porque, como se diz, cada área é uma área. E o conhecimento prático. Né, do dia a dia ali. Igual eu também sou advogado como as colegas, mas eu não tenho conhecimento na área do previdenciário. Sim. Então, quando chega um caso para mim, o que eu faço? Eu encaminho para um colega que atua na área. Porque é muito sério você lidar com a vida, com o direito, e ainda mais com um direito tão urgente, tão necessário, que é o benefício social. Doutores, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, para a gente falar sobre um tema que é debatido de forma recorrente, mas talvez as pessoas não param para ouvir especialistas de fato comentando e, por que não, ensinando, né, mais nuances, mais questões a respeito desse tema que é tão relevante. Então eu vou conceder esses segundos finais para que as senhoras possam se despedir dos telespectadores e ouvintes e peço que ao final informe o seu respectivo Instagram. Eu e a doutora Tainara gostaríamos muito de agradecer por essa oportunidade, por vocês ouvintes terem nos ouvidos. Em caso de dúvidas, a gente está sempre à disposição. E obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Pode convidar mais vezes. Convidarei. Já saiu quase um compromisso aqui, não? Vamos falar sobre previdência rural. Vamos falar a próxima vez sobre a aposentadoria rural, que eu sei que é dúvida de muita gente aqui no Tocantins. Gente. E eu e a doutora Tainara estaremos à disposição para esclarecer as dúvidas. Vou deixar meu Instagram, que é Kunisky Advocacia. Kunisky é Kulniski. É um sobrenome alemão? Sim, é alemão. Doutora Tainara?
Então, primeiramente, agradecer o convite, né, doutor? Agradecer por essa oportunidade de levar informação aos telespectadores, né? E espero ter contribuído um pouco, né? Estamos aqui à disposição, como a doutora Carla falou. Qualquer dúvida também, a gente está à disposição no nosso Instagram, também tem. Às vezes a pessoa só quer tirar uma dúvida, estamos à disposição também. E assim, não desista, porque às vezes as pessoas vão e entram sozinhas e desistem. Então, assim, procurem um advogado. Teve o seu benefício negado, não desista. Vá, procure um especialista e corra atrás do seu direito. Porque eu vejo muitas pessoas que já entrou 3 vezes sem um advogado, todas as 3 vezes negado e desistindo. E continua insistindo, batendo na tecla errada, insistindo. né? Entendeu? Assim, não desista, vá atrás de um advogado especialista. Seu Instagram, entendeu? doutora? marquescardoso.advocacia. A você que acompanhou o nosso programa hoje, muito obrigado pela sua audiência e reitero que o nosso programa está sempre à disposição para que você mande dúvidas, sugestões e reitero também que o nosso programa vai sempre ao ar às terças e quintas-feiras, às 21h30, aqui na TV Araguaia. Muito obrigado e até a próxima.